Bom dia, alunos. Boa tarde, boa noite. Continuando a matéria de Revolução Russa, na aula passada nós inferimos que a Rússia era dominada por uma forma de pensar, uma ordem imaginada do absolutismo. Então, em pleno século XX, a Rússia ainda era feudal, dominada por um rei chamado czar, e eu apresentei a vocês as características da sociedade. E vimos também que, no adentrar do século XX, o czar então quis promover mudanças na Rússia, principalmente do ponto de vista de modernização. Então, houve uma modernização na Rússia. Nesse momento, eu me refiro principalmente a empresas e indústrias. E ao criar essas empresas e essas indústrias, obviamente, como foi falado anteriormente, é promovido assim ideias novas que até então não existiam, novas ordens imaginadas, novas formas de enxergar a vida. Porque quando eu faço esse processo, eu estou criando duas novas classes sociais. Os homens de negócio, que serão conhecidos pelo nome principalmente de burguesia, do ponto de vista marxista. Então, eu vou trabalhar como homens de negócio, vulga burguesia, que tem uma forma de enxergar o mundo diferente da do operário e diferente da monarquia absolutista. Como é que funcionava esse grupo conhecido pelo nome da burguesia? É aquela ordem imaginada que vocês viram no 8º ano, que é o liberalismo. Então, defendem uma ordem chamada liberalismo, que surgiu a partir também da invenção da palavra liberdade. Foi aí que surge a ideia da não intervenção estatal. Ou seja, o que o absolutismo fazia era totalmente uma intervenção estatal. Então, esses grupos que estão surgindo aqui agora na Rússia, eles pregam principalmente uma nova visão. E essa nova visão tem um viés econômico, uma visão econômica diferente que as pessoas estavam acostumadas a ter. Então, vou colocar aqui para a gente poder discutir. Essa nova visão, essa nova sociedade desenhada pelos homens de negócio, era baseada na meritocracia. Era totalmente oposta ao absolutismo. É uma sociedade que acreditava que, a partir do liberalismo político e do liberalismo econômico, a liberdade, a fraternidade e igualdade jurídica cresceriam no mundo. As desigualdades seriam vencidas a partir de uma produção industrial de larga escala. A princípio, a desigualdade iria acontecer, mas seriam vencidas por dessa forma de produzir. Eles acreditavam que não deveria haver intervenção estatal, uma vez que a intervenção estatal iria atrapalhar o desenvolvimento industrial. Defendiam, por exemplo, a propriedade privada. Não acreditavam na intervenção do Estado na economia, ou seja, são anti-czar. Não acreditavam também na influência religiosa, ou seja, eles defendiam o Estado laico, sem uma religião oficial, ou seja, o Estado atual estava, sim, sobre um peso da religião. Então, a burguesia, de modo geral, essa classe social, atacava o sistema feudal, ou os resquícios do sistema feudal na sociedade. Então, o czar, ao promover essas mudanças, óbvio, de forma impensada e muito pelo acaso, vai então levar a eventos que irão levar ao czarismo, a crise absoluta. Então, além de criar a burguesia, e se eu crio, abre aspas, promovo a industrialização, eu faço surgir também uma outra classe social, que é a classe dos operadores de máquina. Então, vamos colocar aqui essa outra classe social, que é a classe dos operadores de máquina. Esses operadores de máquina são chamados, obviamente, de operários.
E o que eles defendem? Qual que é a visão de vida deles? Qual que é a ordem imaginada deles? Os operários também defendiam uma ordem imaginada, uma ordem cultural, e tinham a tendência de enxergar, assim como a burguesia, a solução de todos os seus problemas. Então, tanto igual à burguesia, o liberalismo é a ótica burguesa, e agora essa nova ideia que é chamada de marxismo, a ordem operária, ela queria solucionar os problemas sociais, principalmente ligados ao operariado. Então, eles pegaram as ideias marxistas e fizeram uma adequação para o século XX. Então, o marxismo que vai surgir é uma ordem imaginada, defendia a visão do operário. E qual que era essa visão a respeito do operário? Ele era explorado e o sistema liberal era... Opa, saiu errado aqui. Espera aí. O sistema liberal era um sistema baseado no capital e subjugava tudo e todos à ordem econômica. Ou seja, o operário se transformaria em objeto, em mercadoria e, inclusive, sua força de trabalho. Isso chama-se reificação. Tudo se transforma objeto. Então, como a ordem desse sistema era uma ordem do capital, que era monstruoso para Karl Marx, devido a esse sistema ser movido pelo capital, ele nomeou o liberalismo econômico de capitalista. E a classe burguesa e a classe dos homens de negócio, ele generaliza e coloca todo mundo como uma classe burguesa. É uma classe que explorava e desejava obter lucro constantemente. Assim, Marx nomeia o operário de proletário. O que quer dizer isso? Proletário quer dizer que eram tão pobres que a única coisa de valor que eles tinham era sua prole, seus filhos. Daí, então, surgiu a expressão proletária. Né? Então, a ideia de Marx é que o capital tocava tudo e transformava tudo em mercadoria. Então, isso é importante vocês entendam. A visão de Marx é ela: se a gente pudesse organizar essa sociedade capitalista, ele falava então que toda a sociedade tinha que atingir o capitalismo, e se a gente conseguisse então pegar o capitalismo e transformar o capitalismo, a gente conseguiria criar uma nova sociedade. E essa nova sociedade seria chamada de uma sociedade socialista. Então passaria pelo capitalismo, organizaria o capitalismo, o Estado cuidaria de tudo, era necessário então os trabalhadores tomarem o poder e então implementar uma nova forma de produzir, é chamado de modo de produção. Marx dá o nome de modos de produção. Então era necessário modificar o modo de produção e socializar tudo que era produzido pelo capitalismo. Então o socialista não é contra a indústria. Ele é a favor da indústria, ele é a favor da produção capitalista. Ele só defende que todas as pessoas passem por um processo de socialização. Não é um só que merece ter o celular. Todos merecem ter o celular e todos seriam trabalhadores. Óbvio que é uma forma de enxergar a sociedade. Da mesma forma do liberalismo, o socialismo também é uma ordem inventada. É um mito que as pessoas defendem e matam para defender, assim como o liberalismo.
né? E geralmente as pessoas que estão dentro de um sistema desses não percebem os erros do sistema, né? As dialéticas, os conflitos que existem dentro dos sistemas. Mas o operário, então, defendia que eles também tomassem o poder, assim como a burguesia tomou o poder no século XVIII na Europa. Então, se você parar e pensar, você está tendo um momento muito difícil na Rússia. Está passando por um momento de modernização, mas o czar botou fogo no caldeirão. Você tem uma salada de grupos agora que vão se levantar contra o czar. E nesse caso específico, os operários fundam um partido baseado nas ideias marxistas, que é o Partido Social Democrata Russo. Nas siglas, é o POSDR. Vou colocar aqui, lá, Partido Social Democrata Russo, o POSDR. E então, esse partido, que defendia o marxismo, também tinha os problemas dele interno. Como a Rússia agora está passando por um processo de mudança, começa a surgir os políticos, que até então não era permitido. O czar restaura o parlamento, a Duma, e começa a formar os partidos que desejam participar da vida política. Então, esse grupo principal do Partido Operário Social Democrata Russo, que era marxista, briga entre eles e se divide em dois. Um grupo que defendia um governo com a burguesia, que eram os mencheviques, a minoria em russo, e a maioria, que era os bolcheviques, que não queriam uma aliança com a burguesia e que tinham que implementar o sistema na hora. Tá? Esses bolcheviques eram liderados por três caras. O cara principal era um cara chamado Lenin, que tinha a própria ideia dele de marxismo e criou um novo sistema. Então, o bolchevismo, o que é importante entender? Cria uma nova ordem diferente do que Marx desejava. Eles pegam os escritos de Marx e completam os escritos de Marx. Aqui há sempre uma confusão, quando você interpreta as obras de Marx, principalmente, no seguinte, e surge aqui o que nós chamamos de bolchevismo, que é uma aplicação do contexto marxista para o século XX. Lenin defendia que, após o socialismo, e Marx já havia, no final do livro, deixa entender isso, que o Estado, com a igualdade, deixaria de existir, não precisaria dele. Então, Lenin desenvolve um novo modo de produção após o socialismo. Porque no socialismo você ainda tem Estado, você ainda tem um grupo que domina. No próximo estágio inventado por Lenin, tudo se tornaria comum às pessoas. Não haveria Estado, não haveria poder, porque a igualdade seria instalada na sociedade e todos agiriam de forma igual. Como tudo é comum, então criou-se o termo comunismo. Ou seja, a ideia utópica na possibilidade de todos serem iguais, viverem bem, sem a figura física do Estado sobre eles. Beleza? Então, esses aqui são... E a burguesia também fundou um partido chamado Partido Branco, com a liderança de um homem chamado Kerensky, que também disputava as eleições e disputava o poder, principalmente com esses grupos aqui operários. Então, isso é muito importante. E é importante entender que esses grupos todos têm uma visão humanista da sociedade. E aí nós vamos trabalhar qual que era a ideia do humanismo e as manifestações que vão existir. Tá? Para acabar o vídeo de hoje, obviamente o czar entra em conflitos, ele ainda tem uma ideia bem expansionista, e ele começa a perder muitas guerras, principalmente uma guerra contra o Japão. Vai ter um conflito que a Rússia se envolve. Nesse momento histórico, nós sabemos que a Primeira Guerra está prestes a acontecer. Os países se envolvem em conflitos, há uma tensão muito grande, principalmente nos países. E em 1905, depois da perda da guerra e aumento da pobreza da população, grupos manifestantes se posicionam em frente ao Palácio do Czar. É chamado de... E o czar... começa então a atirar na multidão e conter a multidão. Antes as pessoas achavam que o czar nunca faria isso. Para Lenin é chamado de ensaio geral esse momento, porque o czar mostrou realmente quem ele era. E esse evento de 1905 serviu para desmistificar a figura do czar, de um pai
que cuidava da população. Então, 1905, na visão de Lenin, que era o líder bolchevique, é o momento em que era o início da revolução, porque a figura do czar entra em crise. Um abraço e até o próximo vídeo.